nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Eu vou repetir. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O nosso texto bíblico, ele está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, abra a sua mente e, sobretudo, meu irmão, abra o seu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, a partir do 1, diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também bem eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje, 3 objetivos. Primeiro é expor o final do ministério de Elias. Segundo objetivo nosso é destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro e último objetivo é registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, amados, o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor.
o escolhido foi Eliseu, como está registrado, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 16, que diz: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás, profeta, em teu lugar. A pergunta, irmãos, que surgiu na minha mente quando eu acabei de ler esse versículo foi a seguinte: por que Eliseu? A história relata que Elias, né, tinha uma escola de profeta. Segundo os estudiosos, era cerca de mais ou menos 2.000 alunos, irmãos, que eram recrutados por possuírem dons diferenciados, e os ajudava a desenvolverem suas habilidades para servirem o reino de Deus. Eram 2.000 alunos. E agora me vem o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, e diz a Elias que ele vai ungir um tal de Eliseu, filho de Safate, né, ou Cefate, como você quiser, para ser profeta em seu lugar. Irmãos, tenta imaginar a alegria do profeta Elias em saber que o Eterno estava o chamando para próximo de si. Tenta imaginar, irmãos, tenta imaginar a alegria do profeta Elias em saber que a sua hora de ter com o Eterno estava se aproximando. Ah, meu Deus do céu, porque quando Deus fala para ele para ir buscar Eliseu, e era para ungir em seu lugar, ficou claro para Elias que o tempo dele estava se findando. E aí, irmãos, eu acredito, volto a repetir, que o coração do profeta se encheu de alegria. Mas também eu penso o seguinte: e se fosse, irmãos, com qualquer um de nós nos dias atuais? Será que nós aceitaríamos de boa como o profeta Elias aceitou? Ou nós questionaríamos a Deus, tentando justificar que não era a hora de uma troca como essa? Como é, meu irmão, que nós nos comportaríamos se essa ordem fosse dada a um de nós? A líderes na igreja. O que eu quero que você perceba, irmãos, é o seguinte: a maturidade de Elias para entender que estava na hora de preparar um sucessor. Precisamos, amados, ser como o profeta Elias, que ao receber uma ordem de Deus, não questionemos. Antes, meu irmão, obedeça. E ainda, precisamos também ter maturidade para entender que o tempo do nosso ministério, meu amado, é competência de Deus determinar. E se Ele acha que é hora de preparar outra pessoa, meu irmão, sejamos maduros, sabe, para aceitar que somos capazes de preparar o nosso sucessor, aquele que irá fazer o que não fizemos, quer seja por impossibilidade ou quer seja por incompetência. A questão aqui é justamente essa. Maturidade, meu irmão. Maturidade para entender quando é chegado o fim do ministério. Quando é a hora de passar a bola para o outro. Entendendo perfeitamente que tudo está como? No controle de Deus. Primeiro ponto da nossa lição fala da despedida de Elias, meu irmão.
não podemos deixar de lembrar aqui que Elias, ele realizou grandes feitos, né, em seu ministério profético. Nós falamos já nos vídeos anteriores, né? Ele foi vitorioso diante ali dos profetas de Baal, 1 Reis, capítulo 18. Ele foi ousado, perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, 1 Reis, capítulo 17. Ele foi alimentado, meu irmão, de forma milagrosa por Deus em tempos de dificuldade, de adversidade. Como diz primeiro livro dos Reis 19, do versículo 4 ao 6, e ele se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo, aleluia, aleluia, o tocou e disse, levanta-te e come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Que coisa tremenda, irmãos, olha, meu Deus do céu, ou seja, o cara foi alimentado de forma milagrosa por Deus. Porém, apesar de todos esses feitos, né, irmão, de todas essas realizações, chegou a hora do profeta encerrar a sua missão. E é como eu sempre digo, meu amado, ninguém vai ficar para semente. Todos passarão, outros virão, e nessa roda aí da vida seremos sim substituídos por outra pessoa. Mas tem também uma coisa, meu amado, que me intriga. Porque se sabemos que morreremos, então por que não preparamos outras pessoas para assumirem os nossos lugares em determinadas funções, ministérios ou cargos? Por quê? Por que não, irmãos, por que não preparamos as pessoas para nos substituir? Eu me lembro, né, que quando eu trabalhava, tinha um amigo que ele era fera na função de intendência. Meu Deus do céu, o cara era o babiça, sabe, das compras. Sabia tudo sobre compras, tudo. Todas as leis o cara sabia. Realmente o cara era muito bom na função. E chegou um tempo em que ele começou a avisar que ele tinha feito o mapa, que ele queria ser movimentado para outro estado. E ninguém dava muito crédito, cara, né? Porque não estava no período ali das movimentações, só que ele tinha um acesso assim direto ao almirante. Então, o almirante gostava muito dele. E ele vinha falando sempre, ó, preciso de alguém para me acompanhar aqui, porque eu vou ser movimentado. Passava um tempo, ele falava novamente, ó, eu preciso de alguém aqui para me substituir, para me acompanhar na função, eu vou ser movimentado. Aí, faltando o quê? Uns 2 meses, ele avisou de novo. Preciso de alguém aqui para me acompanhar, gente. Eu vou ser movimentado. E as pessoas, né, inclusive o comandante do setor, não deu muito crédito, não. Quando um belo dia, chega uma mensagem dizendo, desliga e apresenta. Aí, meu irmão, aí foi aquela correria, né? O setor virou assim, de cabeça para baixo, meu irmão. O setor virou de cabeça para baixo, porque vamos pegar alguém que não sabe nada da função, vamos colocar no lugar do cara, o cara já está de malas pronta, indo embora, e o cara vai assumir uma função de muita responsabilidade, com a possibilidade até de ser punido se fizer alguma coisa errada. Ou seja,
ninguém se preocupou em colocar uma pessoa para ser treinada por ele, e ele foi embora e levou consigo todo o seu conhecimento. Meu irmão, no ministério do Senhor na terra, precisamos treinar pessoas para que venham a nos substituir, meu amado, quando chegar a nossa hora de parar. Seja qual for o motivo, mas é certo que mais parece, meu irmão, que os líderes de hoje querem formar qualquer outra coisa, menos pessoas que vão substituí-los. É impressionante. Outra coisa que a gente observa em Elias é que ele era um profeta, meu irmão, com grandeza de alma. Embora Elias ele seja considerado, né, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto, e não podemos esquecer, de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu, meu irmão, nenhuma profecia de longo prazo. E provavelmente também não escreveu nenhum livro. O que eu quero dizer é o seguinte: isso nos ensina, meu irmão, que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento das suas profecias, mas principalmente, meu irmão, pela integridade e grandeza da sua alma. Guarde isso no seu coração, meu amado. Guarde isso. Aí nós temos o outro ponto da nossa lição que fala de Gigal, um lugar de boas o quê? Recordações. E realmente, irmãos, é isso. Gigal era um lugar de muitas recordações extraordinárias. Elias, ele estava em Gigal quando iniciou, né, os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar, meu irmão, ele foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Porque foi em Gigal que foi estabelecido o memorial de travessia do Jordão, realizado, sabe por quem? Por Josué. Josué capítulo 4. Ali também os israelitas foram circuncidados. Josué, capítulo 5. Foi ali que eles celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Josué, capítulo de número 5 também. Foi em Gigal, meu irmão, que Elias ele tomou conhecimento do término do seu ministério profético. Olha que lugar bacana, hein? Olha quantas recordações extraordinárias, né? Maravilhosas. Aí nós temos o segundo ponto que fala do pedido ousado, meu irmão, de Eliseu. E a primeira coisa que você observa é a fidelidade, sabe, desse profeta chamado Eliseu, meu irmão. Quando Deus manda Elias fazer uma viagem de Gigal a Betel, Elias diz a Eliseu que ele não precisava ir. Mas qual foi a resposta de Eliseu para Elias? Não, eu não vou te deixar. Eu vou contigo. Por 2 vezes, meus irmãos, Elias manda Eliseu voltar. Mas Eliseu dá a mesma resposta: não te deixarei. Porque para Eliseu, meu amado, era uma questão de honra. Servir Elias porque ele, na verdade, estava fazendo o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Era uma questão de honra. Olha a fidelidade, né, do profeta Eliseu para com o profeta Elias. Aí nós temos a porção dobrada, porque quando Elias ele percebeu que Eliseu realmente não o deixaria em razão ali da sua lealdade, né, e do seu companheirismo, ele deu o direito a Eliseu de pedir, meu irmão, qualquer coisa que desejasse. Aí Eliseu, meu irmão, ele faz um pedido. Não foi um pedido qualquer, não. Foi um pedido ousado.
Ele disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa forte, como diz os outros aí, né? Que coisa sensacional, que pedido poderoso. Agora, nós precisamos caminhar aqui pisando como? Em algodão. Porque esse pedido ele não surgiu na mente de Eliseu naquele exato momento. Não. Na verdade, Eliseu conhecia, meu irmão, muito bem a lei mosaica. Ele conhecia Deuteronômio 21, meu irmão, do 15 ao 17, eu vou ler. Quando um homem tiver duas mulheres, e uma a quem ama, e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada? Olha isso. Adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura, seu é. Então veja que o pedido de Eliseu, ele tem uma base. Eliseu conhece o direito dos primogênitos, especialmente, meu irmão, no versículo de número 17, porque a palavra ela diz o seguinte, que o primogênito ele recebia porção dobrada da herança deixada pelo pai, recebia um lugar especial de honra, tinha privilégios na família. Recaía sobre ele, meu irmão, a responsabilidade de ser o líder da família, o cabeça, o substituto do pai nas responsabilidades familiares. Quando Eliseu, meu irmão, ele pede porção dobrada, ele não está pedindo porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, não é isso não. O que ele pede é a porção dobrada do Espírito de Elias. Bem, porque você vai reparar aí no texto que a palavra Espírito está em letra o quê? Minúscula. De acordo com a cultura judaica, né, baseada aí na lei de Deuteronômio 21, quando Eliseu, meu irmão, ele pede porção dobrada, ele está pedindo que fique no lugar de Elias como profeta. É somente isso. Ele está chamando para si o direito de primogenitura, mesmo não sendo filho, e não estando em voga aqui os bens de Elias, porque na verdade, irmãos, Elias não tinha nada. Ele está pedindo que assim como o primogênito recebe porção dobrada da herança do pai e assume suas responsabilidades como líder da família, Eliseu pudesse ficar no lugar de Elias como profeta e ser o responsável pelas funções proféticas em Israel. É somente isso. Por que eu digo que nós temos que caminhar, irmãos, pisando em algodão? Ter cuidado, porque é escandaloso, sabe, irmãos, usar toda a ideia da porção dobrada como algo financeiro, como campanha para se ter um ano mais próspero, mais abençoado. Isso está completamente fora da palavra. Distante, meu irmão, de uma hermenêutica sadia e precisa. Já viu as fachadas aí das campanhas, faixas que eles colocam nas igrejas, anunciando as suas campanhas, o ano profético da porção dobrada? Meu irmão, isso só pode ser o que? Brincadeira. E uma brincadeira de muito mau gosto, sabe por quê? Porque leva o povo de Deus para longe da cruz
e coloca o povo de Deus nos braços de Mamon. Nós temos que ter muito cuidado. Elias, ou seja, Eliseu, estava pedindo apenas para substituir Elias nas funções proféticas em Israel. Outro ponto fala de Elias, a inspiração de Eliseu. Irmãos, segundo capítulo, versículo 10, diz assim: E disse, coisa dura pedistes, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não ver, não se fará. Que coisa, irmãos! Ou seja, diz que para Eliseu receber o que ele havia pedido, não podia tirar os olhos de Elias. Ou seja, o cara não podia nem dormir, filho. Ia ter que estar ali, zoião, grudado no profeta o tempo todo. E isso é profético, irmãos. Foi profético para Eliseu e isso também é profético para nós. Sabe por quê? Porque se eu quero receber as bênçãos de Jesus, eu preciso estar com os meus olhos fixos nele. Eu não posso tirar os meus olhos do Senhor Jesus, irmãos. Lembra da passagem lá de Pedro? Jesus vira e fala, vem Pedro. Jesus está caminhando ali sobre as águas, Pedro pisa, começa a andar. Enquanto ele está olhando para Cristo, ele está sendo o quê? Tremendamente abençoado. No momento em que ele tira os olhos de Cristo e coloca os seus olhos nas ondas, aí começa o quê? A afundar. Então, a proposta era essa para Eliseu. Agora, para Eliseu, era uma tarefa, irmãos, assim, vamos dizer, fácil, porque ele tinha Elias como fonte de inspiração. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar, meu amado, em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. É nessa hora que você começa a crescer. Digo mais, a amizade sincera e a comunhão na igreja sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Aí nós temos o terceiro ponto da lição que fala que Eliseu toma a capa de Elias, porque quando Elias parte, ele deixa os cuidados do profeta Eliseu a sua capa, irmãos. E tem algo aqui também que ele é muito bacana, sabe? É a comunhão que tinha Eliseu e Elias, irmãos. Meu Pai do céu. Eu fico me perguntando qual era o relacionamento entre Elias e Eliseu. Aí eu me lembro do texto que nós lemos aqui, o básico. Caramba! Eles estavam juntos ali, sempre ali, coladinho um no outro, e é bacana, né, porque você percebe que há muita intimidade, né, eles são amigos de verdade, a ponto de Eliseu não querer nem deixá-lo sozinho mais. Olha que coisa, irmãos. E a pergunta é, como nasceu essa amizade, irmãos? Por que Elias, ele procurou Eliseu? A resposta é clara, está indicada no capítulo 19, primeiro livro dos Reis, versículo de número 15 e 16, diz: E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, Deus
diz a Elias que deveria buscar Eliseu. Aleluia! Ou seja, foi Deus que escolheu Eliseu, meu irmão, não Elias. Não Elias. Elias simplesmente cumpriu o que Deus havia indicado. Não foi procurar alguém que fosse melhor, conforme o seu parecer. Não. Elias sabia que Deus sempre escolhe bem e confiava plenamente, meu irmão, em seus critérios. Ô, cara bacana esse tal de Elias. O que eu quero dizer, meu amado, é o seguinte: deixa Deus escolher as suas amizades. Eu vou repetir. Deixa Deus escolher as suas amizades. Deixa Deus, meu irmão, escolher as suas amizades. Deus, Ele deseja guiar a sua vida em cada aspecto e com maior razão em algo tão importante, meu amado, como as suas amizades. Uma amizade verdadeira requer o que? Compromisso, entrega, preocupação, tempo e até mesmo, meu amado, recursos financeiros. Significa que em certas ocasiões você deverá esquecer de si mesmo em favor de um amigo necessitado. Outra coisa, meu amado, a verdadeira amizade, ela envolve influência. Você vê aqui a influência exercida sobre Eliseu, caramba, é muito forte. A ponto, como eu já disse, de Eliseu não querer mais deixar Elias sozinho, rapaz. Caramba, que coisa bacana, irmão. Volto a repetir, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos, né, que se amam e se respeitam, sempre resulta, meu amado, em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. A Bíblia também diz que eles foram separados um do outro, né, por um carro de fogo e um redemoinho. E deixa nas mãos de Eliseu a capa. Elias deixou a capa, irmãos, quando ele é assunto aos céus. Sabe o que significa? Que a capa, ela legitimou o ministério de Eliseu publicamente. Quando ela toca nas águas do Jordão e divide as águas, irmãos, estava dizendo ali para todo mundo, em alto e bom tom, que realmente o espírito de Elias estava sobre Eliseu. Não podemos esquecer que Elias foi levado ao céu, assim como Enoque. O translado ali, né, milagroso de Elias ao céu foi o selo divino, meu irmão, da aprovação com destaque da obra, do caráter e do ministério desse profeta. Elias permanecera fiel à palavra de Deus no decurso, meu irmão, de todo o seu ministério. Até o último momento ele viveu, sabe para quê? Para honrar o bom nome do Deus de Israel. Ele tomou posição firme contra o pecado, a idolatria de um povo apóstata, e despertou os remanescentes de Israel. Na verdade, irmãos, a transladação de Enoque e Elias se assemelha ao arrebatamento da igreja. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu amado, preste atenção nisso. É o modo de viver, suas virtudes e comportamento, meu querido, que vai identificar um profeta de Deus na atualidade. Devemos, a exemplo de Eliseu, meu irmão, nos espelhar em homens
e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Não apenas isso, precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.